manda saia na caixa 15 por 15, 17 por 17, 20 por 20 ou 22 por 22. Meu nome é Carlos Almeida e hoje a gente vai conversar sobre esse tema polêmico aí no meio da meliponicultura, que é o tamanho da caixa. Para qualquer espécie que seja, acaba sendo uma discussão. E hoje a gente vai falar sobre a manda-saia. No meu caso, manda-saia MQQ, Melipona quadrifaciata, mas tudo que eu falar também pode valer para a manda-saia MQA, Melipona quadrifaciata antidioides. Eu já crio manda-saia há 3 anos e meio e em todo esse tempo observando dezenas de evoluções dos meus enxames, caixas que eu adquiri, relatos de outros meliponicultores e vídeos de outros enxames e de outros meliponicultores, cheguei à conclusão do que hoje é melhor para mim e que eu assino embaixo. Mas antes disso, vamos ver, né? Essa é a forma que eu acredito, tá, pessoal? Sentar e observar, né? Eu tô aqui sentado no chão, junto com alguns dos meus enxames, observar as abelhas, o comportamento e a evolução delas. A partir disso, cruzando vários dados, obviamente que quem tem só um enxame acaba não tendo um leque de opções, de observações e de variações, mas quem tem vários enxames ou vê vários vídeos, consegue chegar a boas conclusões cruzando essas informações, né? Padrões existem. Biologia não é matemática, varia muito, mas padrões existem e o segredo é identificar eles, a partir daí poder chegar no melhor possível para cada espécie. Obviamente que elas se desenvolvem muito bem, apesar do local que estão. As abelhas têm uma capacidade de adaptação, na grande maioria das vezes, uma capacidade muito grande. Então ela pode ir muito bem numa caixa 15 por 15, pode ir muito bem numa caixa 50 por 50, sobrando espaço, tá? Mas existe aquilo que é o melhor e facilita a evolução, melhorando a qualidade de vida e também a produção dos enxames. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns enxames que eu tenho em caixas grandes, tá? Essa daqui, a 6, a 06, é uma delas. Essa daqui é 22 por 22, é a maior que eu tenho aí com relação à largura para manda-saia, tá? Carlos, mas e caixa horizontal? Acho muito legal, tá, pessoal? E aí vai ser um dos pontos de conclusão aí. Para quem não viu, eu já mostrei algumas das caixas horizontais que eu tenho. Vai estar no vídeo no card aqui em cima. Então, caixa horizontal também é uma boa. E eu acredito, né, já adiantando aí, que é uma melhor opção a caixas grandes. Então, em vez de você usar uma caixa 20 por 20, talvez fosse interessante já partir para uma horizontal. Mas, bora lá ver o que a gente gosta, né, que é ver os enxames nas caixas maiores. Veremos então a 06, como o número já diz, é uma das minhas primeiras caixas, tá? Veio lá do meu amigo de Curitiba, do Meliponário Primavera, já apareceu algumas vezes aqui no canal. É uma matrizona e ela é acho que 20 por 20 ou 18 por 18. A trena tá ali do lado, veremos qual que é a medida. E aqui tá um melgueirão que eu fiz para elas, ó. Elas têm acesso, tá? Já tiveram o triplo do mel aqui, agora tem menos, né? Eu não tenho alimentado. É um enxame que naturalmente ele está indo na... Naturalmente entre aspas, né? Mas ela está indo na alimentação externa igual às outras. E tem ali seus potes na melgueira. Veremos como que está o ninho. Faz muito tempo que eu não abro essas caixas. Tá bem corridão aqui pra mim. E eu acho que eu vou ter que fazer uma limpeza aí de geoprópolis, tá? Aí, ó. Tá bem limpo. Deixa eu tirar a melgueira de lado e vou limpar um pouquinho desse geoprópolis para que a gente possa observar melhor. Olha só, então, pessoal, limpei um pouquinho de geoprópolis, bastante resinoso, por aqui elas dificilmente acumulam excesso de barro mesmo, então estava lotada aqui essa parte, mas essa caixa vai ajudar melhor ainda no exemplo, que é o tamanho dela, 22,5 por 22,5, então mesmo tendo ainda mais do que 20 centímetros, olha só, a postura dela ficou aí em 11, tá? Obviamente que a parte de cima sempre a postura é menor, tá? Na grande maioria das vezes ela vai afunilando, né? Obviamente que tem uma quantidade legal de mel. Se eu for pensar em coletar mel por sugador, pode ser por aqui, né? Eu abro o ninho e acesso o sugador. Só que essa caixa, ela tem uma divisória boa, pelo que eu me lembro, é isso mesmo. Ela tem uma divisória boa e a gente vai conseguir observar como que tá aqui a parte de baixo. Olha só, aqui é um pouquinho menor, mas observem que o ninho vem no mesmo tamanho, tá? Então um pouquinho menor, mas o ninho vem no mesmo tamanho, tá certo? Deixa eu ver, eu vou medir também, a gente tá falando de medidas. Deixa eu deixar a câmera aqui parada, ver se vai dar, vai dar.
Olha só, a parte de baixo então tem 18 centímetros, tá? A parte de baixo tem 18 e ainda assim ela acumulou potes de mel ao redor. Essa é a 44, uma matriz adquirida, né? Ela me veio só nessa caixa, que eu acho interessante, tá? Se for para ser grande, que seja já um módulo único pra gente só acessar por cima. Caramba, esse bichinho, eu tô achando geoprópolis aqui. Essa melgueira fui eu que adicionei. Deixa eu dar uma limpada aqui, essa daqui vai estar mais fino. Olha só, pessoal, pura resina aí. Uma caixa aí em ponto de divisão, essa daqui é 20 por 20. Se eu não me engano, a parte de baixo é também. Nesse caso, essa daqui, ó, tem 14 de altura e 20 por 20. Vamos ver como que tá o ninho desse enxame. Vou tirar de lado aqui. Olha só, bem bonito. Aqui a gente vai observar um ninho bem maior. Então, para mostrar para vocês o diâmetro dele, ó, a rainha lá. Lindona, pra gente mostrar o diâmetro dele. Eu vou limpar um pouquinho desse geoprópolis que aqui tá mais fino. Mas olha só. Medida da caixa. 20 por 20. Pouco tempo depois, mais algumas boas gramas de geoprópolis para conta. Não tá limpinho, né? Porque tem todo esse daqui por baixo, mas aqui eu não vou mexer, tá, pessoal? Estressaria muito elas. Só que aqui já tá bem mais limpo. A postura tá bem bonita, né? É óbvio que vai ficar pedacinhos de geoprópolis e poeira, mas depois as abelhas limpam. E olha só, aqui você vê um disco bem grande, né? Esse daqui já tá num tamanho legal, o de baixo maior ainda. E olha só o diâmetro dele. 13 centímetros de diâmetro. Tá? Que é um disco muito grande de manda-saia, né? Um dos maiores que a gente vê, às vezes chega a 14. Enxame 45, também tá numa caixa grandinha. Coloquei a melgueira para elas, mas ainda não evoluíram para tal, tá? Esse aqui é um alimentador antigo, eu tenho que tirar porque ele arrebentou aqui. Depois eu dou uma limpada. Ali tá o copinho, não tem alimentado, tá? É um enxame que tá indo na alimentação externa, mas ainda assim não fez reservas na melgueira. Faz bastante tempo que eu não vejo um ninho. Eu acho que essa daqui não é 20 por 20. Mas de qualquer forma não é 15 por 15. É, isso mesmo. Aqui tá bem bonita, pessoal. Ah, tá bem bonito, tá legal. Ó, essa aqui já tem bem menos geoprópolis. Um acabamentinho um pouquinho melhor. Deixa eu confirmar a medida dela. Ó, a medida dela então, 17,5 por 17,5. Que eu nem vou tirar o geoprópolis. Ó, tem bastante abelha, hein? Reserva boa de mel. E veremos aqui a postura. Pelo tipo dela, a verde tá aqui em cima. E acertei, né? Cerinha bem macia. Tá um pouquinho mais clara. Aqui é daquela divisória que eu não gosto, que é a de pauzinhos. Como eu disse, aqui ainda tá verde, então elas estão subindo. Eu vou tentar erguer aqui, mas já dá pra ver que, ó, pelos potes de mel, né, ao redor do ninho, o tamanho da espaço disponível para postura não passa aí de 13,5, 14 centímetros, tá? Isso se elas forem bem para a borda. Vou com bastante calma tentar erguer, porque é uma divisória bem ruim. Aquela que tem dois pauzinhos, ó, dá pra gente ver um aqui, tá? E já dá pra ver que tem postura no meio desses pauzinhos. Deixa eu ir com as duas mãos para ter o máximo de cuidado. Aí, ó, depois que eu critico essas divisórias, o pessoal acha ruim. Mas, ó, um potão de mel passou pela divisória, entre aspas, que não é divisória nada, né? Para não falar outras coisas. Então, um potão de mel passou e se eu for erguer mais, vai estourar. Ali tem uma teinha de aranha, tá, pessoal? É normal. Então, aqui a gente tem um disco, mas percebam que ele não é muito grande. O de baixo, a mesma coisa. Tá? Esse daqui eu medi, ele tem 12 centímetros de diâmetro. Então não passa, a postura de manda-saia não passa de 14 no máximo, tá? Geralmente um disco grande tem 12,5, 13. Então tá bonita, tá? A gente tem dois discos nascentes, a rainha subiu lá em cima. Então a rainha logo tá descendo aqui, tá certo? E o enxame tá bonito, pedindo divisão daqui a algum pouco, ó. Estourou um potinho de mel.
Não vai ser problema para esse enxame, como vocês viram, tem bastante abelha. Não vou limpar esse gel própolis, eu já tô com o balde ali quase cheio. E tá bem bonito, as abelhas estão bem encaixadinhas. Mas como vocês viram então, o 6 ali é um dos mais fraquinhos, mas tá um enxame saudável. Os outros estão bem fortes, um já passou por divisão. Então, mesmo tendo espaço suficiente, ela não cresce infinitamente, tá? Há um limite natural pelos discos. E como que eu cheguei nessa conclusão? O que foi o ponto-chave, o ponto para mim poder bater o martelo, pessoal? Foi a partir do momento que eu adquiri, né, um apicultor, ele instalou caixas de apis para pegar enxames de apis e acabou pegando 5 manda-saias. Ele já tinha algumas e acabou me passando esses enxames. Eu peguei, tem esses 5, tem vídeo aqui no canal, tá? Então o material tá lá, o ouro tá lá. Vou deixar também uma playlist aqui em cima com relação às transferências das caixas de apis. E a caixa de apis, ela é muito grande, ela chega a ter 40 centímetros de largura num dos lados. E a partir disso, a manda-saia teria, né, espaço infinito para crescer os discos. E não, todas as 5 caixas, quando eu tirei o ninho da parte que ela estava lá com o ninho, todos esses ninhos couberam tranquilamente nas minhas caixas que estão aqui ao fundo, caixas 15 por 15. Então a partir daí eu tenho para mim que é a melhor opção. E agora vou mostrar para vocês algumas das minhas caixas, muito bonitas por sinal, que estão na 15 por 15. Lembrando que dificilmente o disco vai chegar em 15, né? Como eu vou mostrar em uma delas, o maior que eu tenho agora é uma manda-saia com 14. Só que daí chega naquela questão do volume limite, tá? Que ela vai fazer menos discos quanto mais largo ela tem, porque a postura da rainha ela é limitada, tá? Senão a gente veria aí enxames de manda-saia com dezenas de milhares de indivíduos. E não é isso que acontece. Bora ver lá. Como exemplo de 15 por 15, vamos ver a 64. É um enxame que há 2 semanas atrás não tinha espaço. Deixa eu ver se a melgueira dela como que tá. Olha só isso, meus queridos. Esse é um dos motivos da caixa 15 por 15, tá? A gente poder observar uma melgueira dessa no enxame. Ela estava com a melgueira lotada, eu adicionei essa vazia. Eu acho que foi 1 semana atrás. Eu adicionei essa vazia, como vocês viram, ela, obviamente não abandonou. Depois eu vou erguer, tá? Porque pode derramar mel. Vamos ver o sobreninho. E eu tirei 2 discos de cria gigantes dela para fortalecer essa divisão, que não estava muito legal. É normal a divisão precisar, uma ou outra divisão, precisar de reforços. Olha só. Mel por cima do ninho, já diminuíram bem. Ali tem a parte de cima do ninho, né, que eu falo, que é um pouquinho menor. Lá embaixo a rainha não tinha onde mais fazer postura, então ela estava esperando nascer para que, esperando o disco nascente para poder fazer a postura. Vamos ver o quanto essa postura aumentou. Olha só, pessoal, o tamanho da postura verde dessa caixa. Então, ó, pega desde a bordinha lá até quase a bordinha aqui. Então ela tem aí os seus 13,5 cm também, tá? Caixa 15 por 15. Nesse caso, o acúmulo de potes no ninho, que é a parte de baixo onde os discos vêm maiores, esse acúmulo é bem menor. Então tem um potinho lá, acho que nem tem outro aqui no canto, então acaba virando só potes mesmo. Tá? O acabamento dessas caixas, como é o amigo marceneiro que faz, é um pouquinho melhor, né? Então o acúmulo de gel própolis é bem menor. Divisorinha de madeira, excelente aí para os enxames. Então ainda essa postura vai crescer e provavelmente vai ficar maior do que estava aqui no sobreninho. A gente observou um ninho bem grande, tá? Uma postura bem... não é essa que a gente quer ver, né? Vamos ver se elas fizeram alguma coisa nessa outra melgueira. Aparentemente não. Mas é comum, tá? Então elas estão com a melgueira cheia, começam a trabalhar na outra, tá? Um enxame de manda-saia, no caso, ele vai... O espaço máximo, tá? Seria isso daqui, tá, pessoal? Ninho, sobreninho, melgueira e melgueira. 7,5, 7,5, 5,5 e 5,5, tá certo? Então um outro enxame bem bonito que eu tenho seria esse 71, ó. Entradinha removível, bem bonitinha. Depois eu mostro a melgueira, né? Vai que abre algum pote. Isso é bem interessante, pessoal. Sempre olhem embaixo, porque a melgueira, a hora que você abre o plástico, você acaba abrindo a tampa de alguns potes. Olha só, aqui
um pouquinho menor, tá? A rainha bonitona, a gente observa mais potes ali ao redor do ninho. Mas isso não quer dizer que ela não possa crescer ou que ela não faça mais posturas para cima, tá? Aqui também temos outro, aqui 71 então, o sobreninho. Olha só, pessoal, o que eu falei. No caso, como a postura está vindo um pouquinho mais fina do que a 64, por exemplo, a gente observa que ela veio mais em cima. A 64, vocês lembram, né? Que tinha um pouco mais de mel no sobreninho. Nesse caso, ó, a postura veio até aqui em cima, dando agora pra gente um disco bem maior, né? Aqui na parte de cima. Deixa eu pegar a trena aqui para mostrar para vocês. E aqui, ó, a gente tem os 11 centímetros de postura madura, muito bonita, que provavelmente eu vou usar para divisão aí nessa semana, tá? Aqui eu tirei mais um pouco de gel própolis bem resinoso, e é essa a causa da minha mão praticamente suja em todos os vídeos, tá, pessoal? Eu sempre estou manuseando, tem aí algumas dezenas de caixas, então praticamente toda hora eu estou manuseando alguma caixa, seja de manda-saia ou transferência de jataí, e a mão vai ficando suja de gel própolis. A gente encaixa aqui a melgueira de novo, depois eu encaixo melhor, vou mostrar a melgueira para vocês. Olha que legal, então já está quase cheio não, né? Mas já estão crescendo bastante aí na melgueira com os alimentadores que há muito tempo eu não utilizo, lotados de mel. Por último, né, vou mostrar mais um aqui, a 68, tá, pessoal? Todo esse conjunto de caixas aqui, 68, 71, 63, 69, 70, 67, 72, a 25 também, não sei quando você tá vendo, né, mas farão ou já fazem parte do meu curso sobre abelhas nativas, o acompanhamento e os manejos realizados nessas caixas, que são transferências de escapete, tá? No caso da 68, da 71, da 67, a 25, ó, eu estou fazendo a mudança de caixa para o meu padrão, mediante que elas subam para o sobreninho, e a partir daí eu faço a transferência da caixa, tá? Mas aqui no caso da 68, olha o tamanho dos potes dessa abelha. Potes de mel bem grandes aí, ó. Um dos potes praticamente comparado, né, com o tamanho do copinho de café. O enxame está bem populoso também. E logo divisão. Veremos o ninho e depois o sobreninho. Olha só, mais um enxame vindo, caramba, muito populoso e com um disco bem grande, tá? Nesse caso aí, não chega a igual do 64, mas tá aí com seus 11, 12 centímetros. Tá? E é o que eu falo, pessoal, comparem aí com outros vídeos de manda-saia, né? O tamanho da célula de cria, ele é igual. Então, pelo número de células de cria, a gente consegue observar o tamanho dos discos. Sorte que esse é o último enxame que eu quero filmar, porque se eu fosse abrir o outro aqui do lado agora, a briga ia ser grande. Então, eu só vou tirar esse gel própolis. Deixa eu medir também ali, né? E tá aqui, ó, 10 centímetros, 10 centímetros e meio o disco desse enxame. E mais uma vez, é um que dá para mim fazer divisão por módulos. A rainha fica embaixo, o sobreninho com os discos maduros vão para cima. Vamos ver como que tá a postura no sobreninho. Aqui então o sobreninho da 68, ó. Mais uma vez o disco vindo até aqui em cima, dando total espaço para elas. Como vocês viram lá embaixo, não estava faltando espaço para a rainha. Aqui também a gente observa alguns potes bem grandes, relativo ao acúmulo de gel próprios, mas está bem bonita. E o disco vindo até aqui em cima. Então, tanto a 68 como a 71, como essas outras, essa semana já farei a divisão por módulos. Aí em menos de 1 minuto você faz a divisão de alguns enxames até, se você quiser. Beleza, Carlos, enxames vistos. Imagino que vocês tenham achado boa a evolução e a situação dos enxames na caixa 15x15. Como eu já disse, nas outras maiores a evolução é boa também, pessoal. Tanto é que na 06 eu mantive o enxame lá. Aquele enxame é um dos que eu tenho há 3 anos e meio. Só que analisando o manejo, a evolução dos enxames, para manejar, seja para divisão ou para coleta de mel, eu preferiria um como 52 aqui do lado. Já uma caixa horizontal, onde você tem acesso a toda a estrutura do enxame. E a partir disso, na minha opinião, como eu tenho algumas caixas horizontais, fica mais fácil de manejar. Para mim não faz sentido utilizar módulo 20x20. A maioria do pessoal que está utilizando aí coloca ele sem divisória
então você só vai acessar por cima. Você não vai ter acesso por baixo de qualquer forma, não vai ter acesso ao mel de baixo, só vai ter acesso por cima. Então já vai para a horizontal, que é muito mais fácil de fazer também, tá? Nunca vi ninguém colocando melgueira numa caixa 20 por 20, porque tem a questão do volume total. Uma caixa 15 por 15, que é que eu utilizo aqui. Essa daqui é de cedrinho, um pouquinho mais espessa a madeira, melhor também. Só que a medida interna, que é o que vale, é igual, tá, pessoal? 15 por 15, 7,5 de altura no ninho e no sobreninho, melgueiras com 5 ou 6. Essa medida total interna vai disponibilizar para as abelhas um volume total de 5 litros e 600, 5 litros e 800, dependendo aí da altura da melgueira. Então é um espaço excelente, como vocês viram lá na caixa que está com 2 melgueiras, ela demora um pouco para utilizar todo esse espaço. Como eu parto sempre para a divisão, não estou focando em produção de mel de manda-saia, o ninho, sobreninho e uma única melgueira já é suficiente para esse processo. Obviamente que com 2 melgueiras eu posso passar uma melgueira para a caixa filha no momento da divisão. Já no caso da 20 por 20, a gente pensa na 20 por 20 interno. Por 7,5 de altura também com ninho e sobreninho, nós já temos aí 6 litros de medida total. Carlos, se você chegou aqui agora, não viu nenhum vídeo falando sobre medidas de caixas, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a falar sobre o volume interno, como que calcula isso, né? É matemática básica, largura vezes comprimento vezes altura, a gente vai ter a litragem total da caixa. Então se você tem dúvida sobre alguma caixa que você tenha, é só multiplicar essas 3 medidas, você vai ter o volume total, somando os módulos ou sendo uma caixa sem ser dividida por módulos. Então na 20 por 20 por 15, né, 7,5 mais 7,5, a gente já teria um volume total de 6 litros. Então, como vocês puderam ver, o manda-saia acaba não subindo mais mel ou muito menos postura, né? Então você nunca vai ter, nunca é muito forte, né? Mas dificilmente você vai ter uma melgueira produtiva no enxame de manda-saia na 20 por 20. Diferente do que acontece com as escaptotrigonas, tubuna, mandaguari, as urussus maiores, como urussu amarela, urussu boca de renda, urussu nordestina, no caso da borá também. Então são abelhas que vão fazendo uma postura praticamente com 20 centímetros de diâmetro. E a partir daí, uma caixa 20 por 20 faz sentido para elas. Então, finalizando, né, na minha visão, não faz sentido 20 por 20 para manda-saia. Defendo a 15 por 15. E se vocês quiserem fazer caixas no padrão que a maior parte das pessoas estão utilizando hoje, peçam ou façam caixas com 3,5 de espessura para manda-saia. Tá? Acaba valendo para todo o Brasil, seja lá de baixo até lá em cima, caixa com 3,5 de espessura, 15 por 15 interno, totalizando externamente, que não é uma medida muito importante, mas nesse caso, quando a gente quer padronizar as caixas, é muito interessante, totalizando 22 por 22. Sim, eu não acredito que a gente vai conseguir padronizar as medidas para abelha sem ferrão, mas pode haver um padrão, pelo menos em algum grupo de meliponicultores, pode haver algumas medidas mais parecidas, tá? Então, se você quiser, né, essas são as que eu utilizo, é que eu vejo bastante gente utilizando, e comenta aí embaixo qual o tamanho que você utiliza, se você gosta, se você não gosta, se você prefere a horizontal ou se você prefere a hexagonal, como tá essas daqui aqui em cima. Também são caixas bonitas, se desenvolve bem, mas dá um trabalho maior para ser feito, tá certo? É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, que eu possa ter dado uma contribuição para vocês. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Até o próximo vídeo.